Mas eu quero ler com vocês hoje um texto muito importante para quem não sabe como Jesus era, para quem não sabe o que Jesus passou, para quem não sabe se Jesus era bonito, se Jesus era feio. Como homem, abre a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, que foi escrito 600 anos antes de Cristo, o livro do profeta Isaías. Abra aí no capítulo 53 do livro do profeta Isaías. Vamos ler parte do capítulo 53 do profeta Isaías, que tem a descrição da vida e sofrimento de Jesus Cristo. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens de dores, experimentados nos trabalhos. E como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele causa alguma. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores tomou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido e oprimido de Deus, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pela nossa iniquidade, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, o andávamos desgarrado como ovelhas, cada um se desviando pelo seu caminho, mas o Senhor o fez cair sobre ele a nossa iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. O profeta Isaías, no seu capítulo 53, 1 a 7, faz uma descrição extraordinária da vida de Jesus. O profeta é uma coisa tão grandiosa, as coisas de Deus, que 600 anos antes de Cristo, o profeta via o futuro no passado, porque ele diz que ele foi moído. Todo o diálogo do profeta aqui estava no passado. Agora, mas eu quero chamar a atenção, como era Jesus? Como era a sua aparência física? Jesus não veio, irmão, com uma aparência bonita, com os olhos azuis, como alguns veem, alguns falam. Não. Jesus não veio assim. Então, como era? Vamos reler calmamente o versículo 2 do profeta Isaías, do capítulo 53, quando diz assim: porque ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. O profeta diz que Jesus, da história da descrição, era um homem que não tinha uma única beleza nele. Esse Jesus europeu, esse Jesus de olhos azuis que aparece aí, é um Jesus falso. Uma certa vez eu ministrando o estudo, eu falei que não havia, Jesus não teve motivo para rir quando esteve aqui na terra. Por 2 vezes Jesus aparece chorando, uma no túmulo de Lázaro, como homem Jesus chorou e como Deus ressuscitara Lázaro. E outro, quando ele olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis te agasalhar, como a galinha acolhe os seus filhos. E Jesus chorou. Aparece Jesus chorando na vida 2 vezes. Lembro-me que quando eu falei que Jesus não tinha motivo para rir, o meu professor de teologia, do curso básico de teologia, um teólogo de nome, muito conhecido, mas tinha teologia, mas não tinha Jesus no coração. Não era, eu sempre disse, aquele homem, ele é um bom professor, mas ele não era um pastor. Tudo ele fazia para que o rebanho fortalecesse. Lembra-me que uma vez tomava conta de 2 congregações, e
quando começamos a fazer o curso teológico, fiquei muito abatido com os ensinamentos heréticos que ele estava dando, principalmente como teólogo, como professor de história, como historiador e como pastor da igreja. Aí fiquei só diretamente no campo, não ia mais, fiquei sem ir à sede. E um dia ele chegou, pegou 2 testemunhas e foi lá em casa. E disse, mas por que você não está indo mais à sede e fica só no campo? E eu, na vista das 2 testemunhas, disse para ele, pastor, o senhor está ensinando heresias a 55, o senhor está formando 55 monitores. Todos os 55 que estão ali são obreiros. E o senhor ensina que um militar pode matar no exercício da sua função, que não é pecado. O senhor ensina tantas heresias. Disse que Jesus atraía as crianças pelas brincadeiras que Jesus fazia. Isso é, pelas palhaçadas. Não, irmão. Jesus era atraído pelo cheiro suave do Espírito de Deus que saía dele. O que atraía as pessoas em Jesus. O que Jesus atraía as pessoas era o que as pessoas ouviam de Jesus. Certa vez, 2 soldados romanos do sumo sacerdote foram para prender Jesus. E quando se aproximaram de Jesus, que Jesus estavam falando, eles não tiveram mais força para prender a Jesus. E quando chegaram lá, o sacerdote disse para ele, por que não trouxeram o homem? Aqueles 2 soldados do sumo sacerdote disse para o seu sumo sacerdote o seguinte, aquele homem não é um homem comum, aquele homem não é um homem diferente, o que ele falava ardia no nosso coração. E assim foi, Jesus veio. Um homem sem nenhuma aparência. Diz aqui no profeta Isaías, não tinha aparecido nem formosura. Olhando nós para ele, numa beleza víamos para que o desejássemos. Jesus foi o homem mais feio da história da Bíblia. Fisicamente, Jesus não atraía ninguém. Jesus foi tão parecido com os discípulos. Jesus não tinha roupa de várias cores, paletó importado. Jesus não chamava atenção pelos segurança que carregava. Jesus chamava a atenção pelo que ele era, pelo que ele falava. Judas, quando venderam a Jesus, quando entregaram a Jesus, quando traíram a Jesus, não achou nada que pudesse identificá-lo, diferentemente de algum pescador daquele, homem de pele rude, queimada pelo sol de sol causticante, como Pedro, como João e tantos outros. Judas não achou descrição. Judas não achou como identificar Jesus no meio, não tinha como. Jesus era muito parecido com aquele pessoal. Jesus era muito com a pele queimada. Jesus andava mais de 900 quilômetros de uma cidade para outra a pé. E ali estava aquele homem sem nenhuma beleza, sem nenhuma formosura. E era tão parecido que Judas não achou o que dizer. Diz assim, olha, observe quem eu vou beijar. Jesus vai ser aquele que eu beijar. Judas conhecia. E diz aqui, e ele foi ferido. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Foi moído pela nossa iniquidade. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Essa é a história de Jesus. Você quer saber, conhecer Jesus? Para de ficar ouvindo besteira, vai para a Bíblia. O Jesus da Bíblia não tem olhos azuis. O Jesus da Bíblia não tem pele branca. O Jesus da Bíblia era um homem de pele queimada pelo sol causticante. O Jesus da Bíblia era um homem de mão calejada, pois o seu pai morrera logo cedo, e ele tinha 4 irmãos menores. É bom que diga isso. Jesus tinha 4 irmãos menores para cuidar quando o seu pai morreu. Jesus tinha várias irmãs que a Bíblia nem cita o nome, porque as mulheres não eram citadas, mas cita o nome dos irmãos de Jesus, e também cita suas irmãs. Então Jesus não teve vida fácil. Jesus não dependeu de ninguém. Jesus foi trabalhador. Jesus lutou na morte de seu pai José para criar os seus filhos menores, para criar os seus irmãos menores. Jesus sofreu, passou tudo o que você passou, sentiu tudo o que você sente, para ter hoje condições de
de ter morrido na cruz do Calvário para hoje salvar a sua vida. Então, meu irmão, não lamente da sua vida. A Bíblia diz que Jesus, ele foi moído. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Moído. Ele fala de pisadura. O chicote, certa feita, pelo que a Bíblia diz, levantava aquelas hematomas de sangue. Mas Jesus não desistiu do seu objetivo. Jesus precisava salvar a raça humana. Não havia mais jeito. O povo tinha se distanciado. A lei caducara. Pela lei ninguém se salvava mais. Era apenas um ritual que para nada servia. Era apenas a condenação de inocentes. E Jesus veio trazendo uma nova proposta. A proposta é que a salvação agora é pela graça, é um dom gratuito de Deus. Não é por a meritocracia. Isso é, não vem dos méritos de alguém. Não vem. A salvação é um dom de Deus. E Jesus agora olha para todas as raças humanas, trata todos igualmente. Então a nossa salvação depende de Jesus. Não adianta você bater em outras portas. Em tantas portas você tem batido, buscando a resposta para os seus problemas. A resposta para os seus problemas está na Bíblia Sagrada. No dia que você começar a se alimentar da Bíblia, no dia que você quiser conhecer melhor a Jesus, no dia que você dobrar no pé da sua cama, o seu joelho e dizer: Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Não importa onde você esteja. Se você clamar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele, porque nenhum outro pode te salvar de salvação. Nem Pedro pode salvar, nem Paulo, nem João, nem Tiago, nem Maria, nem José, ninguém, porque todos morreram, mas permanecem no pó. Só Jesus ressuscitou dos mortos. A salvação é através de Jesus Cristo. Quem clama por outro meio de salvação estará condenado ao inferno. Só Jesus. Quando Tomé indaga para Jesus, aonde Jesus ia, disse que Jesus tinha dito para ele que ele já sabia, e Tomé disse que não sabia. Jesus diz assim: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você quer levar uma vida na direção do Senhor, só através da Bíblia Sagrada. Então que Jesus, você quer conhecer a história de Jesus mesmo? Você tem certeza que você quer conhecer a história de Jesus? Então abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Vá lá no capítulo 53 e comece a ler ali a seguir, que você vai ver quem era Jesus, como Jesus veio. E uma coisa grandiosa que eu sempre digo: 600 anos de Cristo, o profeta já via o futuro no passado. Jesus é assim. Quer conhecer Jesus? Só através da Bíblia. Um bom dia e a paz do Senhor para todos.